O que é que está acontecendo no PDB-FF? Que outros monitoramentos que a gente tem hoje acontecendo no projeto e no território? Nós teremos uma sequência de apresentações, né? Considerando que a partir de amanhã o foco vai ser um pouco mais as discussões de território e depois esses planejamentos daqui para diante. Insisto, reafirmo, né? Até hoje, o fim do dia, o nosso foco é ver o conjunto de projetos, de ações, de iniciativas que estão acontecendo no PDB nos últimos anos. Para amanhã a gente olhar essa interface, essa interação, interlocução do PDB com outros atores políticos no território, e a partir de então a gente começar a pensar, e agora, José, o que faremos daqui nos próximos 10, 15 anos? Então agora, e agora José chegou, é isso aí. Agora então a gente vai ter uma sequência, começando com o professor José Luiz Camargo, que vai conversar conosco sobre o monitoramento fenológico e guia de frutos e sementes de árvores da Amazônia. Bem-vindo, boa apresentação. Olá, pessoal, boa tarde. Eu de novo. Falaram agora José, eu cheguei. Bom, boa tarde, gente. Vamos se concentrar aqui depois do almoço. Obrigado de novo pelo convite. Eu acho que essa parte é outros monitoramentos, que a gente já falou, vários monitoramentos ontem, né? E aí tem outros, né, que ocorrem. E aí eu vou falar um pouquinho do monitoramento fenológico de árvores e uma correlação muito direta com esse guia é um outro projeto, né, que é conduzido pela Isolde Ferraz e por mim mesmo, que é o guia de identificação de frutos, sementes e plântulas da Amazônia. O próximo, por favor. Então, na verdade, a gente estuda, e eu acho que ainda nós sabemos ainda muito pouco sobre as árvores tropicais, principalmente sobre os aspectos reprodutivos das árvores. Aqui eu pus dois aspectos bem interessantes, que é a periodicidade da reprodução e a sincronia da reprodução. As árvores têm que ter uma sincronia, às vezes, fina, para poder ser polinizadas, né? E dentro de uma população. E a gente, considerando a alta diversidade que nós temos na Amazônia, e no nosso site ali a diversidade é muito alta, às vezes, trabalhando com os mateiros mais experientes, às vezes muitos não conhecem o fruto de uma ou de outra espécie, nunca viu, não sabe como que é a flor, e muito menos sabe como é a plântula. Eu lembro que a grande motivação para a gente começar a fazer um guia de frutos, sementes e plântulas é que eu estava no início do desenvolvimento do meu doutorado, era um pré-doutorado, daquela época a gente tinha ainda o luxo de conseguir fazer um pré-doutorado, e eu percebi que eu saí com os mateiros mais... Pô, pessoal, tudo cabeçudo, né? O PDB tem mateiros excelentes, né? Eu lembro que um dos mateiros que andou muito comigo naquela época foi o Toshiba, o João de Deus. E a gente, falei, vamos procurar plântula não sei do que, né? E fomos lá e não funcionava. Então, e eu já comecei a teorizar. Falei, nossa, com a fragmentação essas plântulas aqui não existem, quer dizer, está tendo uma quebra na dinâmica populacional. Fiz altas teorias em cima, né? Hipotetizei pra caramba. E eu comecei a coletar sementes e pôr elas para germinar, e eu descobri que, na verdade, não é que elas não estavam lá, a gente não sabia identificar mesmo. A gente não tinha imagem de busca. Depois que começa a germinar no viveiro, e você começa a fazer descrição e tudo mais, você fala assim, é isso aqui. Aí você volta no mato e você começa a achar, né? Tem uma ali, tem outra aqui. E os mateiros, eles estavam acostumados a trabalhar com árvores, com material vegetativo, inclusive, não era nem necessariamente reprodutivo, que seria o ideal para fazer identificação e tal. E não conhecia o chão da floresta, né? E um dos motivos é porque as plântulas são muito diferentes, em geral, quase todas, das adultas, da mesma espécie adulta. Então eu falei assim, a gente precisa fazer um guia. E eu fiz a grande besteira que durante o doutorado a gente começou a fazer um guia. Não façam isso em casa. Faz o doutorado, depois você faz outra coisa. Mas a gente começou junto com a Isolde, que já tinha uma experiência, uma coleção de sementes e frutos muito grande. Conhecia muito, a Isolde é fisióloga, né? Principalmente especializada em fisiologia de sementes. Então a gente se uniu e junto com uma equipe que foi variando conforme o ano, mas uma equipe muito boa, e a gente desenvolveu o primeiro volume. Mas eu vou falar isso no final. Primeiro eu vou falar a questão mais da reprodução, né?
E aí, depois do doutorado, eu comecei a fazer monitoramento fenológico das árvores mais abundantes, as mais comuns. Então, a gente, além de não saber muito como que é a história natural desses organismos, tirando algumas exceções, principalmente das espécies comerciais, a gente não tem a mínima ideia que a fragmentação florestal pode afetar os ciclos reprodutivos das árvores. E ainda podendo associar isso com padrões climáticos e a fertilidade do solo. Quando eu falo padrões climáticos, geralmente, quase todo mundo que trabalha com fenologia reprodutiva ou vegetativa associa as mudanças ao clima, né? Ao microclima, principalmente. E a fertilidade do solo, que depois o Rafael acho que fala depois de mim, não é? Vai falar do AFEX, eu incluí aqui porque teve uma segunda fase do monitoramento fenológico que visou entender, quando você muda a fertilidade do solo, o que acontece com a reprodução das árvores, que é um subprojeto, vou chamar assim, dentro do AFEX. Próximo, por favor. Então, para ficar mais claro, eu vou chamar a fenologia 1 e 2 por questão didática, mas a primeira fenologia trabalha nas parcelas permanentes do PDB, em 3 fragmentos florestais, que é Porto Alegre, Dimona e Colosso, e 3 florestas contínuas, que é Cabo Frio, Florestal e Gavião, quer dizer, pareado, né? E a pergunta é muito simples, a gente quer saber se os ciclos reprodutivos das árvores mudam com a fragmentação florestal. E a fenologia 2 é no quilômetro 41, e é dentro do delineamento experimental do AFEX, que eu não vou explicar aqui, vou deixar para o Rafael. Mas, basicamente, o AFEX é um tratamento fatorial, tem 7 tratamentos diferentes, o controle, e os tratamentos é basicamente adição de nutrientes no solo, nitrogênio, fósforo, potássio e cátions, não é? E próximo. No primeiro fenologia, então, em cada área, a gente remarcou, dentro das árvores marcadas pelo projeto de árvores, a gente marcou árvores acima de 10 centímetros de diâmetro, se marcou 20 indivíduos das 18 espécies mais comuns. Tá? No total dá 2.160 árvores que são monitoradas a cada mês. Essas 18 espécies representam cerca de 23% de todas as árvores que ocorrem ali. Elas são realmente aquelas top na lista de espécies abundantes. Porque a maioria das espécies elas são, na verdade, raras, né? Então, 18 espécies faz 23% do total de árvores dessa floresta. Próximo, por favor. A lista está aqui, né? Burserácea, Forbiácea, Fabácea, Lestidácea e alguma espécie das outras famílias. Malvácea, Morácea, Lacácea, Sapotácea e Violácea. Chama a atenção as 4 próteos, né, dentro das Burseráceas, 4 Schwellera dentro da Lestidácea. São 2 grupos mais comuns, né? Próximo. Então, fenologia, o trabalho é binóculo. Nesse aqui, velha moda, né, de fazer fenologia de árvores é binóculo e procurar fazer uma trilha na floresta com as árvores marcadas, todas elas têm uma marca, ver se tem flor e fruto. No início, a grande dificuldade nossa era saber como que era a flor e como que era o fruto. Tem flor verde, né, gente? Tem flor pequenininha e verde. Aí você olha para uma copa, 30 metros de altura, e fala, será que é flor? Então, a gente fez um manualzinho para todo mundo que era treinado dentro do projeto, mostrando fotos, isso aqui é flor de, sei lá, de Hevia guianensis, isso é flor de Proteum altisone, isso aqui é o fruto e tudo mais. Isso foi ajudando, a gente fez essas coletas de observações mensais. Próximo, por favor. Então, assim, vou pincelar, porque eu acho que aqui não é a ideia de mostrar grandes resultados, mas é simplesmente mostrar que existe um monitoramento com possibilidades imensas de fazer análises e avaliações com o banco de dados que foi sendo formado ao longo do tempo. Então, assim, só para entender a periodicidade de reprodução dessas espécies, uma só é infraanual, 5 das 18 anual, quer dizer, reproduz uma vez ao ano, 7 é anual ou bianual, tem um ciclo às vezes de 2 anos, 4 bianual, supranual e uma supranual. Quando é supranual, a gente está falando às vezes de 3, 4, 5, 7 anos que você encontra, e vocês viram que o contingente observado não era pouco, 20 árvores por espécie.
de cada uma dessas aqui e distribuído na paisagem, e você, ano após ano, ir lá no mato, mês em mês, você nunca vê nem flor, nem fruto, é bem frustrante. E tem mês que você não vê nenhuma flor, nenhum fruto das 18 espécies. Mas é mais ou menos isso. Tem várias explicações ou várias teorias para explicar por que a reprodução não é, por exemplo, o que a maioria das pessoas esperam, anual. Uma das explicações mais rápidas, que eu vou dar rapidinho aqui, é que não tem fertilidade suficiente no solo para propiciar a reprodução desses indivíduos, dessas espécies, anualmente, por exemplo. Precisa ter, às vezes, um acúmulo de reservas para a planta entrar em estado de, em vez de produzir flor, começar a produzir, em vez de produzir folha, começar a produzir flor. Próximo. Então, típicos dados que a gente olha na literatura de fenologia, associa muito no eixo X aqui o tempo, né? Aqui é um gráfico de um tempo de 3 anos de observação, e aqui no eixo Y é a quantidade de espécies que foi encontrada em flor ou fruto, tá? Em cima flor e embaixo fruto, e as linhas vermelhas é no fragmento, a linha azul na floresta contínua. Então o padrão, na verdade, ele até se assemelha bastante. Tem um evento fantástico aqui, que teve uma seca muito grande nesse ano, e nunca a gente encontrava mais do que 7, 8 espécies naquele ano florindo ou frutificando. Depois de um evento de seca marcante, quase todas as espécies, à exceção de 2 ou 3, não entraram em processo de reprodução. Então, assim, teve uma oscilação climática fortíssima aqui, que induziu o início do processo de floração e frutificação da comunidade observada como um todo. Então, esse é outro grande fator, né? A quantidade de luz que chega é muito importante. E não necessariamente a falta da água que a seca provocou. Porque quando chove muito, a gente tem muita nuvem. E quando tem muita nuvem, você não tem radiação solar suficiente para incentivar essas árvores a começarem a florir e frutificar. Mas, claro, tem também todo um ciclo intrínseco dessas espécies que tem várias coisas que fazem ela iniciar o processo de reprodução. Próximo. Uns gráficos, o pessoal gosta muito de estatística circular para fazer trabalho de fenologia, mas só para observar rapidamente, os 2 painéis em cima é fragmento florestal, os 2 painéis aqui embaixo é floresta contínua, e dentro dos fragmentos florestais você tem muito menos evento, na verdade, que é mais claro nesse gráfico do que no outro, do que na floresta contínua, tá? E é muito mais, dá para ver que essas barras pretas aqui é a quantidade de evento que você tem. Então, o primeiro aqui é flor e o segundo ali é fruto, tá? Então, tanto flor quanto fruto, você tem muito mais na floresta contínua do que nos fragmentos florestais. Esse é um dos primeiros evidências no estudo de fragmentação florestal e fenologia para essas espécies. E, além de tudo, tem uma quebra da sincronia entre os eventos nos 2 lugares. Por exemplo, o pico de floração nos fragmentos está sendo no final de setembro, e o pico de floração na floresta contínua aqui está no início de outubro. Pode ser pouco tempo, mas pode ser uma barreira aí de troca de pólen, né, entre polinização e entre as árvores. E ali a frutificação também, né? Dentro da floresta contínua, 8 de dezembro, o pico da atividade, e lá dia 21 de dezembro, quer dizer, mais tardiamente. Então, existe uma indicação que existe uma barreira desses padrões entre fragmento e floresta contínua, além dos eventos dentro de fragmentos serem menores. Próximo. Então, assim, algumas conclusões desses poucos gráficos que eu mostrei. O padrão dentro das florestas contínuas de floração e frutificação parece mais regular e consistente ao longo dos anos. E varia de ano a ano, tá? E os eventos sincrônicos reprodutivos foram reduzidos em até 18% nos fragmentos florestais. O gráfico talvez não fica muito claro esse refinamento, mas é 18% menos eventos reprodutivos dentro de um fragmento. Isso vai repercutir em toda a cadeia de ciclo de vida das árvores, porque, obviamente, outra coisa que eu não falei nos gráficos, nem toda flor vira fruto e nem todo fruto tem sementes viáveis. Então, quanto menos material, quanto menos semente você está produzindo, você vai interferir isso no ciclo de vida das recrutas, né? Você vai ter menos plântulas sendo germinadas naquelas áreas. Então, as oscilações climáticas, principalmente seca,
parece aumentou, a seca ajudou a aumentar os eventos, mas mesmo assim os fragmentos continuam produzindo menos. Aí eu já acho que, além, tem a oferta de luz igual, mas aí a água começa a pesar, porque tem alguns estudos que mostram que toda a umidade do solo nos fragmentos é comprometida com eventos grandes de seca, não tanto nas matas contínuas, mas bem mais nos fragmentos. Então, claro, não adianta ser só luz, ou ser só nutriente, ou ser só água. Você tem que ter pelo menos essa tríade para as plantas poderem começar a tal da reprodução. Próximo, por favor. Agora, falando do Fenologia 2, que é o trabalho dentro do AFEX, esse aqui é megalomaníaco. O outro já é grande, é mais de 2.000 árvores sendo avaliadas. Isso aqui começou como um projeto de mestrado da Nívia Lopes, que fez na ecologia, foi minha aluna, e a gente não tinha identificação botânica ainda do AFEX nessa época. A gente estava coletando material para fazer identificação botânica. Aí um virou para o outro e falou assim, tá, o que nós vamos fazer? A gente não sabe qual é a espécie, a gente vai fazer observação fenológica do quê? Aí um olhou para o outro e falou, será que a gente faz tudo? E a gente fez isso, fizemos tudo, megalomaníaco. São 4.862 árvores sendo observadas mensalmente. Foi possível, em 10 dias, 12 dias, dá para fazer essas 4.000 e quase 5.000 árvores, todas acima de 10 centímetros de DAP, 8 parcelas de 50 por 50, que era monitorada todo mês, e foi feito, além do mestrado dela, por quase 4 anos essa observação. E aí a ideia era entender os padrões fenológicos da comunidade arbórea e dentro de uma situação de limitação de nutriente, né? Porque o AFEX é aquela coisa, o controle é o solo como ele é, vamos dizer assim. E os tratamentos, você está adicionando nutrientes para ver se aquele fenômeno que você está estudando tem algum problema com a deficiência de nutrientes que tem no solo. Vamos lá. Próximo. Então, assim, só uns exemplinhos. O banco de dados é imenso, a gente está brincando com ele muito ainda, mas umas observações, algumas coisas que dá para tirar do banco, eu vou mostrar uns 2, 3 exemplos só. Então, aqui é uma brincadeira de a gente reuniu só espécies de Anonácea e de Lestidácea. Anonácea, porque é um contingente bem grande e tem uma diversidade alta. Lestidácea também. Na verdade, Lestidácea tem um contingente. Tem mais ou menos, nessa parcela tem acho que 37 espécies de Lestidácea, e só que é um dos maiores números de árvores que tem no campo. É a primeira família em número de árvores, a segunda é Fabaceae, tá? A família Fabaceae. Então eu juntei todas as espécies dessas duas e vi se tinha algum padrão, né? O azul é flor e o vermelho é fruto, e aí tem um padrão até muito parecido, e a maior produção é verão para frente de flor e fruto, né? Mas o que eu pus esse gráfico aqui não foi para mostrar o padrão, não. Foi para mostrar a proporção média de plantas que estão em alguma fase reprodutiva no estudo. Olha os valores, baixíssimo. Então, assim, trabalhar com fenologia é frustrante, porque você está fazendo 5.000 árvores, claro, aí não é 5.000 árvores, mas... E quase nenhuma está produzindo nada durante ao longo do ano todo. Tanto que eu falei, a maioria dessas árvores são supranuais. É muito pouco, né? É muito pouco indivíduos que estão realmente reproduzindo. Isso limita, muitas vezes, o poder das análises, tá? Então, baixa proporções de evento reprodutivo para as duas famílias, e isso está representando, seguramente, uns 25% das árvores presentes nessa floresta. Próximo, por favor. Aí eu trabalho diretamente da Nívia com relação ao AFEX, que é aquela briga, né? A briga do AFEX, no fim, a gente põe sem tal coisa ou com tal coisa, né? Então, reúne todas as parcelas que tem nitrogênio, e o fatorial acabou ficando um pouco isso, porque a complexidade dos resultados, eu estou vendo o Bofu do AFEX aqui, vocês vão de concordar comigo, a complexidade dos resultados que sai de um tratamento, de um experimento com 7 tratamentos é incrível. Mas aqui eu só estou mostrando, então, a gente reuniu só as Schwelleras, que é um gênero de Lestidácea, e que é o mais diverso, e ajuntou todos eles, quer dizer, é só o gênero, todas as espécies daquele gênero. E duas coisas que a gente olhou, adicionando nitrogênio, não fez nada. Adicionando fósforo, não fez nada. Isso foi uma surpresa, porque a gente achava, o fósforo está muito associado com o poder da árvore produzir frutos, né? Solos baixos em fósforo, e é o nosso caso, dificulta bastante a produção de frutos.
Só que a maioria dessa conclusão vem de trabalhos da agricultura, né? De plantas comerciais, cupuaçu, cacau e tudo mais, em tratamentos muito bem controlados. A única coisa que mostrou uma significância, inclusive com os outros trabalhos aqui, que agora a gente está vendo com o helicônia está acontecendo a mesma coisa, que o cátion está fazendo uma certa diferença. E nesse caso está produzindo menos. Está tendo menos eventos reprodutivos quando você adiciona cátions nesse tratamento. Dá para fazer análises dessa com qualquer grupo de plantas quando você tem, no caso da Nive eram 500 e poucas espécies, então dá para brincar bastante com esses dados. Mas só para mostrar uma relação direta do trabalho que ela desenvolveu no mestrado com os resultados que ela conseguiu, né, alcançar. Próximo. Então, um outro estudo que a gente está fazendo, a gente reuniu só as árvores que ocorrem na parcela controle, porque a gente não queria saber se adicionar nutriente ia fazer alguma diferença na FEX, mas a gente queria ter uma escala, né, em número de espécies. Então, nessas 4 parcelas controle ocorrem 535 árvores de 233 espécies. Dá para entender a diversidade, né, que a gente está falando. E a gente queria saber aí se as características arbóreas influenciavam na reprodução das árvores. Esse trabalho a gente está para mandar para publicação. Vamos lá. Vou mostrar só algum resultado. O que a gente percebeu aqui são as 8 espécies mais comuns nessas parcelas. Está bem pequenininha a letra, mas é mais para mostrar o padrão. Schweller Wackenheim, Hevia guianensis, Minquartia guianensis, Chlorionema micranto, Proteobetatum e assim vai. Volta, por favor. O que a gente está vendo aqui tem 2 estratégias. Se você olhar o gráfico da Hevia, que é esse segundo aqui em cima, e aqui no eixo Y a gente tem a probabilidade de algum evento reprodutivo, e aqui no eixo X é o tamanho máximo que a árvore pode chegar. A gente vê que para a Hevia guianensis ela precisa crescer bastante, ser bem grande para ter o maior pico de produção de flor e fruto. Então o tamanho influencia bastante. Ao mesmo tempo, um Proteobetatum é muito mais diferente. Ele talvez não muito grande, ele já começa a reproduzir. Ele alcançaria valores bem legais quando ele é grande, mas ele começa a produzir ainda quando é pequeno. Então a gente viu, olhando cada uma, a gente fez isso para todas as espécies estudadas. Então tem padrões muito parecidos, né? Minquartia guianense, que é a última amarela ali, e Hevia guianense tem um padrão muito similar. A Minquartia é ainda mais consistente, que ela precisa ser grande para começar a produzir. Então as 2 grandes estratégias aqui, a gente dá para dividir essa flora em 2 grandes estratégias, simplificando demais a história. Mas é crescer para reproduzir e a outra, reproduzir. Então, é muito comum você encontrar Proteons e Betatus 10 centímetros de DAP, que é o tamanho mínimo que nós estudamos, já com flor e fruto. Quer dizer, ele não está numa posição no dossel, de subdossel ou dossel. Ele está abaixo disso e já reproduz. E você não vai ver uma Hevia guianensis, ainda não numa posição confortável lá no dossel, com flor e fruto. Então, são 2 estratégias diferentes que explicam a ocorrência de tantas espécies ao mesmo tempo. Quer dizer, você começa a ver a floresta e outros tipos de compartimento e o quanto que a camada do dossel influencia as camadas que estão embaixo. Tem muito mais informação aqui, mas vamos para frente, senão não dá tempo. Vamos lá, próximo. Então, assim, mesmo assim, a gente notou, colocando todas as espécies que a gente olhou junto aqui nesse gráfico, que as maiores árvores têm muito maior a probabilidade de reprodução. A legenda ali, essas cores mais amarelas são as árvores maiores que tem lá, e as roxas são as árvores menores. Quer dizer, aqui está o DAP, né? E aqui está a provisão no eixo Y, a probabilidade de ela entrar em reprodução. E a gente nota que quanto maior a probabilidade dela entrar em reprodução. E esses pontinhos aqui mostram 50% daquela população que poderia estar reproduzindo, o ponto de 50%. E a reprodução maior ali vai até 1, né? Máximo, quer dizer, toda a população entrar em reprodução. Então, o tamanho
realmente influencia demais essa floresta. E um dos motivos é um pouco óbvio, que quanto mais alto você é, mais luz você recebe dentro dessa floresta. E até um ponto que pode ser você está mais vulnerável a ventos fortes, a relâmpagos, né, raios que caem e matam as árvores e tudo mais. Mas tem árvore que investe no crescimento para começar a reproduzir. E tem árvore que essas que não crescem tanto já começam a reproduzir, elas não alcançam o dossel em geral. Elas são árvores de subdossel e às vezes dossel, dependendo da estrutura da floresta. Então ela nunca vai chegar lá em cima. Então a estratégia é qualquer luz, ou seja, elas devem ter taxas fotossintéticas mais eficientes e conseguem converter luz difusa em energia suficiente para reprodução. Próximo, por favor. Bom, e aí só para terminar, só para acabar, estou vendo aqui, de um banco de dados daquele, dá para tirar muitas das coisas, a gente está começando a massagear bastante o banco de dados, tem muito trabalho para ser feito ainda, mas está saindo algumas coisas. E a outra parte, que eu vou falar bem pouquinho, é do guia, né, de frutos, sementes e plântulas da Amazônia. Esse aqui é uma foto do segundo, que foi lançado em 2020, ficou pronto ele ficou pronto em abril de 2020, com tudo fechado, né? A gente foi lançar ele só em 2021. A gente demorou 5 anos para fazer, no ano do lançamento veio a pandemia. E a gente nem viu, nós não podíamos ir na editora ver o livro. Ficamos esperando alguns meses para isso. Mas foi lançado em 21, tá? E uma boa história que não é só impresso. Pode passar o próximo. O primeiro volume de 2009 tem 50 espécies, o segundo volume 75 espécies, ficou pronto em 2019, recebemos em 2020 e lançamos em 21. Tem versão impressa, o segundo, e versão digital para download. Aqui está o link, está dentro do repositório do INPA, de graça, está lá para você fazer um download e usar quanto quiser, e também pode ser comprado na editora do INPA. Tá? No próximo. Estamos fazendo um terceiro volume com 100 novas espécies, 70 espécies estão em preparação, 30 estão ainda faltando uma coisinha ou outra para completar. E só para ver o tamanho do problema, a gente tem 350 espécies que já tem bastante material coletado e falta sempre uma coisinha ou outra para a gente completar. Para ter uma ideia, para completar uma espécie é 2 anos e meio em média que a gente precisa. Porque a gente pega a semente da árvore, a gente põe ela para germinar, a gente faz biometria de fruto da semente. Vai a próxima, por favor. Aqui está uma imagem bem ruim, mas é uma página geral bem esquemática do guia, que em uma página você mostra informações desde das características da semente e do fruto, da plântula, do processo de germinação, da morfologia da folha, da diferença entre folhas de plântulas e adultos, um texto descritivo de cada uma dessas coisas, né? Uma foto da plântula, uma foto que não dá para ver ali, número 10, do fruto na árvore. Então, para acabar essa história que você trabalha com uma espécie há muito tempo e nunca viu o fruto, né? Então, é a foto. E é tudo fotografado, né? A gente foi uma das únicas equipes de pesquisa dentro do INPA que tinha um aluno de design para trabalhar com a gente, né? Gente, trabalhem com o pessoal do design, porque colocar 45 fotos em uma página e a pessoa entender, só o pessoal do design, que não sabia nada de planta, tá? A gente sabia, às vezes eles colocavam as imagens de ponta cabeça. Falei, não, isso aqui é para cima. Mas foi muito legal. O primeiro livro ganhou, né, o prêmio Jabuti, que foi, acho que o primeiro Jabuti do INPA. Esse é uma boa brincadeira, o primeiro Jabuti do INPA. E esse segundo é em inglês, tá? Acho que acabou, acho que é a última imagem. É isso. Eu tentei pôr a maioria das pessoas que estão envolvidas com o material que eu apresentei aqui, mas tem mais gente, viu, gente, que trabalhou nesse projeto. E, por enquanto, a gente parou de fazer os monitoramentos fenológicos e a gente continuou fazendo o guia, tá? É isso. Obrigado.